Aqui um vídeo rapidinho para mostrar para vocês como a gente faz para plotar o campo de vetores. Então eu vou fazer isso aqui no Python, tá? Usando o Colab. O Colab ele já tem aí algumas dicas, né? À medida que você vai digitando as informações, o código, ele vai lhe dando as dicas do que fazer. Então a gente vai precisar de duas bibliotecas, no caso são essas aqui, ó, a NumPy, tá? Então a gente vai importar NumPy, é ZNP, e vai também utilizar a biblioteca matplotlib. Então, import matplotlib.pyplotsplt, certo? Então, feito isso, a gente vai criar duas coisas. A gente vai criar o conjunto de dados que a gente vai fazer a plotagem. Então, a gente vai dizer de onde até onde o x varia, de onde até onde o y varia. Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, o x ele vai ser, vou colocar ele variando de menos 5 até 5, e a gente utiliza a NumPy para fazer isso. Então, funciona da seguinte forma, np.linspace, essa função aqui você define o ponto de partida e o ponto de chegada e a quantidade de pontos que você quer entre um valor e outro, tá? Então aqui o x vai variar de menos 5 até 5, vamos pegar 100 pontos igualmente espaçados nesse intervalo. E aí a mesma coisa você faz para o y varia de menos 5 até 5, também com 100 pontos. Feito isso, a gente vai juntar as duas informações, porque a gente quer pontos do plano. Então, a gente vai, para cada ponto de x, a gente vai pegar um ponto de y e vice-versa. Para cada ponto de y, pega um ponto de x. A função que faz isso é o chamado mesh grid. Então, a gente cria aqui um grid planar, tá certo? Nesse caso aqui vai ser o seguinte, vamos transformar o conjunto de pontos x e y da seguinte forma. np. A função é mesh grid. Aí você diz aqui quais são os pontos que você quer fazer o grid. Então, o x e o y, ele vai juntar todo mundo aí, tá? Feito isso, agora a gente vai definir a EDO, que vai funcionar para a gente pegar o campo de vetores, tá? Então, define a EDO. Nesse caso aqui, você vai colocar o x', tá? Definir quem é o x', ou seja, a derivada do x, e definir quem é o y'. Então, por exemplo, vamos supor que o x' seja x mais y quadrado, tá? E vamos supor que o y' seja menos x. Tá? Então, feito isso, né, definindo qual é a EDO, né, porque aqui você tem de fato, né, só coloquei assim x', mas a derivada do x é essa expressão, e aí você vai colocar também a expressão da derivada do y, tá? Ou primeira e segunda variáveis. Feito isso, agora é só plotar mesmo. Então, para plotar a gente vai utilizar a função stringplot, né, que ele vai pegar para cada ponto e calcular o fluxo, ou seja, o campo de vetores que você tem para aquela EDO. Então, funciona assim, plt.string plot, tá? Aí aqui você vai entrar com os dados que você tem. Então, o conjunto de dados x, o conjunto de dados y, tá? Que no caso aqui vai ser o grid mesmo, e o x' e o y' que a gente definiu ali em cima, tá? Pronto, agora é só pedir para mostrar a figura, então plt.show, aí ele vai mostrar, e o código é só esse mesmo, tá? Então pode rodar aqui, ele vai mostrar qual é o fluxo, né, o campo de vetores que você tem para aquele conjunto de equações diferenciais, tá? Aí no caso do sistema massa-mola, o que você vai ter que modificar é essa parte aqui. Então você pode fazer igual, né? Fazer igual isso aqui, a única coisa que você vai ter que modificar são o x' e o y' de acordo com as equações diferenciais, tá? Então, à medida que você modifica aqui, por exemplo, colocar aqui menos x mais y quadrado e vamos colocar aqui x menos y, por exemplo. Então, qualquer modificação que você faz, você vai obter um outro campo de vetores, tá? Aí você vai verificar qual é o campo de vetores associado ao sistema massa-mola, tá bom? É isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.